Ministro, tudo bom? Juliano Basile, Valor Econômico. Ministro, eu queria saber a respeito da decisão do FED. Está tendo uma reunião, é possível que tenhamos aumento de juros, talvez não hoje, mas até o fim do ano, em dezembro. O governo brasileiro, o país está preparado para uma eventual elevação dos juros pelo FED? Sim, o que estamos fazendo na economia brasileira é torná-la não só uma economia com maior capacidade de crescer, mas principalmente a economia capaz de absorver choques, sejam externos, sejam internos. Portanto, a proposta de limitação do crescimento dos gastos públicos, ele endereça exatamente uma questão estrutural da economia. E, juntamente com as outras propostas, já há uma recuperação da economia brasileira, o que significa que a economia já está mais forte e, portanto, mudanças na liquidez internacional, como resultado de decisões de política monetária, seja dos Estados Unidos, seja da Europa, seja do Japão, seja de outros países, são naturais, já são esperadas e cedo ou tarde iriam acontecer. Portanto, acredito que não tem nada inesperado, não é uma crise, não é um choque inesperado, como nós já tivemos no passado e em outras circunstâncias. Há algum movimento esperado, etc., que está sendo encarado com a maior responsabilidade pelo FED, e, portanto, acredito que a economia brasileira já está a essa altura preparada para isso. Ministro, uma das perguntas durante o almoço foi sobre compra de terras no Brasil estrangeiras. O senhor falou que provavelmente vai haver uma mudança de legislação para isso. Você podia falar um pouco sobre isso? Sabe? A pergunta refere-se à questão da possibilidade de compra de terras por estrangeiros do Brasil. O que eu disse é que esse assunto está em discussão, seja no Congresso, seja no governo, e a nossa previsão é de que esse assunto será objeto de uma decisão do Congresso Nacional, que aí a decisão será aquela que o Congresso soberanamente decida. Quer dizer, nós temos uma posição de respeitar, obviamente, como deveria ser, as decisões do Congresso Nacional, e isso é um assunto fundamental, mas nós achamos que, de fato, seria positivo, caso fosse aprovado, à medida em que aumenta o total de investimentos no Brasil e aumenta a produtividade geral da economia. Ministro, When will the government present the pension reform? Will you wait until after October to present the pension reform? Question is about the pension reform. We expect it to be presented in October or soon, let's say, not necessarily this month or the next month, but the expectation is that from now until the end of October, we will see that being presented to Congress. It's being finalized, but that is a structural, very important change. There is no rush in terms of days or weeks to present, because this is a matter which is going to be discussed by Congress by the end of this year and during the first half of next year. They're expecting it to be voted during next year. Ministro Meirelles, o governo Temer ele tem a intenção de privatizar as estatais no próximo ano, mas realmente esse dinheiro vai para o povo brasileiro ou vai para o bolso dos políticos no Brasil? Este governo está comprometido, primeiro, com a governança pública, está comprometido com a governança das estatais, tanto que já sancionou a lei de governança das estatais, que determina uma gerência profissional das empresas, por diretores e por membros de conselho que sejam
profissionais, que tenham uma experiência comprovada e que tenham um histórico adequado. Em resumo, o mesmo nível de exigência das melhores práticas do setor privado. A mesma coisa, já em andamento, um projeto de gerência dos fundos de pensão das estatais, visando mudar isso futuramente. Aquelas empresas que, inclusive, algumas delas tiveram problemas no passado, já estão hoje com nova gerência, nova administração profissional e tendo sucesso e sendo respeitada pelo público, pelo mercado. É o caso da Petrobras, é o caso da Eletrobras, do Banco do Brasil, da Caixa, etc. Em resumo, não só, mas fundamentalmente são as maiores empresas. Então, em resumo, a ideia é não só na administração federal, mas também nas empresas estatais que no Brasil são muito importantes e substanciais, se assegure isso com total transparência, etc. E a sociedade brasileira hoje já está em novo estágio, um estágio onde exige e demanda com um nível de transparência muito grande, com um judiciário muito forte, independente, e fazendo o trabalho como deveria, a imprensa livre, fiscalizando corretamente como deveria. Resumo, o Brasil hoje está com instituições que cada dia estão mais sólidas e mais fortes, totalmente apoiadas por esse governo. Ministro, o presidente disse que a missão desses 2 anos de governo é botar o Brasil de volta nos trilhos, foi o que ele disse aqui. Quais serão os parâmetros para dizer o Brasil voltou aos trilhos? Acreditamos que, em primeiro lugar, a aprovação destas reformas que foram propostas. O problema maior da economia brasileira diz-se respeito, em primeiro lugar, ao crescimento exponencial e aparentemente sem controle, e seria sem controle se continuasse naquela tendência das despesas públicas. Então, a proposta de limitação dos gastos públicos é fundamental nesse aspecto. Uma proposta de reforma na Previdência Social, que coloque uma Previdência Social que seja financiável pela comunidade, pela população brasileira, também é fundamental e parte desse processo. Uma série de outras, como eu mencionei já, a governança das estatais, dos fundos de pensão e etc., de maneira a que essas grandes empresas, que são parte substancial da economia, com segurança, porque já estão sendo bem administradas pelos novos dirigentes, como eu mencionei. Mas as leis visam garantir que isso é um processo de longo prazo e permanente e que garanta um nível profissional de administração dessas empresas. Em resumo, é uma ação que começa na economia, que endereça as questões fundamentais que fizeram com que o Brasil tivesse o tipo de problema que está tendo hoje, principalmente a questão do crescimento dos gastos públicos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a questão de governança das grandes empresas estatais e fundos de pensão, etc., que também está sendo fortemente endereçada, além das questões todas envolvendo produtividade, etc., naquele grupo de projetos que eu mencionei. E quanto às taxas de crescimento, desemprego, inflação? A nossa expectativa agora é que, no devido tempo, o desemprego vai começar a cair, na medida em que o desemprego foi uma consequência natural da recessão. Né? Grave, sério, indesejável, mas inevitável quando o país começa a ter uma contração de produto de 3%, 4% ao ano. No momento em que a economia se estabiliza e volta a crescer, a nossa expectativa é que aí volte o emprego, a criação de novas vagas, etc. E isso vai, por outro lado, reforçar a retomada do crescimento. Ministro, o FMI divulgou recentemente uma pesquisa, um estudo, que questiona a efetividade de políticas de cortes de gastos e a capacidade dessas políticas de fazerem a economia crescer. A gente não corre o risco de que, com essas reformas propostas pelo governo, o arroxo no Brasil seja excessivo? Olha, a proposta de limitação do crescimento dos gastos públicos do Brasil, dos gastos públicos, em primeiro lugar, é importante esclarecer e definir que não é um corte, não há cortes. O que nós estamos adotando e propondo é algo, inclusive, completamente diferente, exatamente dessa política de cortes pontuais e que não são sustentáveis, não é? Que foi o que já se tentou no Brasil muitas vezes e no Brasil também não funcionou. Não é? O que nós estamos propondo agora é diferente, é um projeto gradual
de limitação de crescimento de gastos que, caso continuasse, seria insustentável, porque as despesas públicas já teriam um montante e as despesas públicas também um montante que não seria financiável pela sociedade. Os planos de risco do país já começaram a refletir isso, não é? Taxa de juros subindo, etc. A confiança caindo, exatamente para a questão da sustentabilidade do Estado a longo prazo. No momento em que nós interessamos esse assunto, nós estamos interessando um aspecto fundamental da presente recessão do Brasil, que é a queda de confiança em função de uma percepção de descontrole de gastos públicos e de uma crise fiscal no futuro. Na medida em que enfrentemos isso, o ganho de confiança, etc., faz com que a economia volte a crescer. O fato de que a dívida pública do Brasil estava crescendo a uma velocidade com a taxa de juros subindo para patamares que são muito altos dentro da comparação internacional, tudo isso estava fazendo com que cada vez menos recursos estivessem disponíveis à sociedade para crédito, para consumo e para investimento.